2 Tessalonicenses 2, a partir do primeiro versículo, diz assim: Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido... Estou no lugar errado. 2 Tessalonicenses 2. Irmãos também. Começa com irmãos também. Irmãos, perdoa seu pastor. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Podem sentar. Aqui o apóstolo Paulo ele traz para nós algo falando sobre o dia do Senhor. Ele fala, olha, não se deixem abalar, não fiquem preocupados, como se o dia do Senhor já tivesse acontecido. Por que ele diz isso? Porque sempre houveram pessoas que foram introduzidas na igreja. Muitos até saíram da própria igreja, foram criados dentro da igreja, que distorciam a palavra e que criavam doutrinas contrárias à revelação bíblica, que traziam mensagens para perturbar o povo, para tirar a fé. A Bíblia chama esses de apóstatas, são apóstatas, eles são desertores da fé. Apostasia não é um termo religioso. Apostasia é um termo usado na época para o soldado que deixava o exército, que fugia, ele desertava. E a igreja não é diferente de um exército. Nós somos um exército de cristãos que batalham pelo reino de Deus. Nós batalhamos espiritualmente, nossa batalha não é contra a carne, nem contra o sangue, nossa batalha não é humana, não é material, nossa batalha é espiritual, mas somos um exército do Senhor. E esses homens que desertaram, eles abandonaram o exército, eram chamados de apóstatas. E da mesma forma foi usado esse termo dentro da igreja. A apostasia chegava em algumas pessoas. Porém, o apóstolo Paulo fala uma apostasia geral, uma apostasia mundial. Não fiquem achando que o dia do Senhor já chegou, porque haverá um sinal. Você verá a apostasia e a manifestação do homem do pecado. O homem do pecado é o anticristo, é aquele que vai se manifestar contra tudo que é de Deus, tudo aquilo que é de Cristo, de Jesus Cristo. Aqui fala que ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, exceto ele mesmo, porque ele se coloca no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Esse é o anticristo, que vai se colocar lá no templo. Daniel diz lá, quando vocês virem a abominação da desolação, se assentado no templo, pedindo adoração, saiba que os tempos estão se cumprindo. E Jesus cita esse texto também da mesma forma, fala assim como o profeta Daniel falou, quando vocês virem essa abominação, é o anticristo assentando-se no templo.
como sendo Deus, dizendo: adorem-me, eu sou Deus. Então ele fala: não se preocupem, o dia do Senhor vai chegar, mas haverão alguns sinais, né? Sobre apostasia, por exemplo, em 2 Timóteo 2,17 fala: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Então esses dois aqui, essa dupla, Himeneu e Fileto, dois homens que causaram muitos problemas na igreja. Eles traziam uma mensagem dizendo: olha, já aconteceu a ressurreição. Jesus já voltou e já levou, e nós ficamos para trás, vocês ficaram para trás. Traziam bastante perturbação, homens usados pelo diabo. Paulo fala a respeito disso, que a linguagem deles corroía como câncer, traziam mensagens antibíblicas. E nos últimos tempos nós temos visto isso. Nós temos visto também, tem uma revelação na palavra, na segunda carta lá das 7 cartas do Apocalipse, na igreja de Pérgamo, onde fala ali que Jesus tinha 2 coisas contra eles. A primeira é que eles seguiam a doutrina de Balaão, e a segunda é que eles seguiam a doutrina dos nicolaítas. A doutrina de Balaão nada mais é do que a interferência do paganismo, dos casamentos mistos, de pessoas ímpias com pessoas crentes, e aquilo trazia corrupção dentro da igreja, e entrava o paganismo dentro da igreja, a imoralidade sexual entrava dentro da igreja, eles aceitavam aquilo ali. E Jesus disse para eles não aceitarem isso, repreenderem isso. E também a doutrina dos nicolaítas, que não tem nada a ver com São Nicolau, como sendo o Papai Noel. Não é isso, nem tinha essa doutrina nessa época. A doutrina dos nicolaítas, estudei isso um tempo atrás, é uma interpretação, acredito que esteja correta. Nicolaíta é poder sobre o povo. É uma doutrina que tem um líder e um monte de gente dependente, ovelhas dependentes, totalmente ignorantes, que não têm compreensão do que estão fazendo e são facilmente manipuláveis. As massas são manipuláveis pelo medo, pelo terror, pela opressão, pela força. Doutrina dos nicolaítas. Então são doutrinas hereges. E nós temos visto hoje um pastor, milhares e milhões de ovelhas seguindo aquele único pastor, totalmente ignorantes, continuam no pecado. A igreja não prega contra o pecado, não fala a respeito das doutrinas pagãs, das práticas pagãs. Não falam. É os tempos que nós temos vivido, apostasia. Eu louvo a Deus quando a gente tem ceia de obreiro nessa igreja. Quase a igreja toda está aqui na ceia de obreiro, porque aqui todo mundo trabalha, todo mundo aqui tem uma função no reino de Deus. Não há esse espírito de dependência, é o pastor que faz tudo, é meia dúzia de liderança que faz tudo. Não, aqui existe o compartilhamento do trabalho, do serviço, e por que não da liderança, do poder. O poder é compartilhado. O Senhor Jesus é o rei dessa casa, Ele governa e Ele nos dá autoridade. Nós governamos junto com Ele e juntos uns com os outros. Somos contra a doutrina dos nicolaítas também. Amém, queridos? Então, não se perturbe, ele dizia nessa época. Porém, hoje as coisas estão diferentes. Fique não perturbado, mas fique atento. Fique vigilante, porque o dia do Senhor está perto, perto está o dia do Senhor, como disse o profeta Sofonias. Ele fala aqui, em 1 Timóteo 4 também fala: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pessoas que ouvem vozes, ouvem ensinamentos que não estão vindo do Espírito Santo, são doutrinas de demônios conduzindo congregações inteiras, através de pessoas que apostataram, desviaram-se, esfriaram. Começa com um processo de mornidão, esfriamento e apostasia. Se alguém está em alguma dessas fases, fique atento, Jesus está voltando e tendo misericórdia de você. A apostasia, ela vem para a igreja. A apostasia não é do mundo.
Quem apostata é quem está no exército, não é quem está fora. Essa não é uma palavra para quem está fora da igreja. Essa é uma palavra para quem está dentro da igreja. Você só deserta de algo que você participa. Então esteja atento, porque o dia do Senhor está muito próximo. Muito perto, Jesus está para voltar. E por que a gente fala disso? Por que o dia do Senhor está perto? A Bíblia não nos deixa enganados, irmãos. A Bíblia fala a respeito de sinais. Existem muitos sinais se cumprindo, muitas coisas estão acontecendo. Abre lá em Lucas capítulo 21, para ver se você concorda comigo, que sinais estão mostrando a proximidade do dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia que Jesus voltará para buscar a sua igreja e executará os juízos sobre a terra, num período chamado a Grande Tribulação. No capítulo 21 de Lucas, vamos ver o versículo 11, por exemplo, que diz assim: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Grandes sinais provenientes do céu. Terremotos, acontecimentos terríveis. Se você olhar o gráfico, desde que se começou a analisar terremotos, você vê que o gráfico de terremotos nos últimos tempos está lá em cima. Temos tido cada dia mais terremotos e terremotos grandes. Tem tido cada dia tsunamis, Indonésia, no Japão. Tsunami é um terremoto no fundo do mar que levanta a placa, e aquele levante é tão forte que levanta uma onda tão grande, aquela onda invade as cidades, as pessoas ficam com pavor porque não tem para onde fugir, porque é uma onda muito potente, ela destrói tudo que tem pela frente. Então, grandes terremotos, fome, peste, você vê doenças novas a cada dia aparecendo, pestes aparecendo em vários lugares. Isso não é um fato isolado, como se tinha antigamente, você tinha uma coisa acontecendo num determinado lugar. Não, tudo isso está acontecendo no mundo inteiro. O mundo todo está passando por fome, por peste, por terremoto, por diversas situações cataclísmicas. Eu estava ouvindo um meteorologista, acho que é chileno, e ele dizia que desse ano de julho até setembro, nós teremos efeitos climáticos na Terra tão graves, maior do que nós já tivemos até hoje. Milhares de pessoas vão morrer com inundações, com enchentes, vão morrer com seca também. Milhares de pessoas vão morrer com furacões, tufões, tornados. Grandes sinais estão acontecendo. Fala também de sinais provenientes do céu. Guarde aí, versículo 25 aqui desse mesmo capítulo: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com bramido e agitação do mar. Esse daqui são os tsunamis, por exemplo, o mar invadindo a terra, sinais no sol, na lua e nas estrelas. Versículo 28. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Um alerta do Senhor para nós: quando nós começarmos a ver esses sinais, levante a sua cabeça, olhe para cima, veja, olhe para o Senhor, olhe para os sinais no céu, olhe as coisas ao seu redor acontecendo, esteja atento, esteja vigilante. Eu queria esclarecer, existem algumas linhas de pensamento teológico sobre o arrebatamento. Tem a linha pré-tribulacionista, que é: arrebata a igreja e começa a tribulação. Tem uma linha que acredita que é no meio da grande tribulação. Então passamos aí 3 anos e meio desse período de grande tribulação, que na verdade será um período de paz na terra. E aí arrebata a igreja e começam as pragas. E há uma linha de pensamento que é depois, no fim da grande tribulação. Passa-se os 7 anos de grande tribulação e no final a igreja é arrebatada. E tem uma linha ainda que acha que é depois do milênio. Depois dos 1000 anos reinando com Cristo, que a igreja é arrebatada. Essa eu não consigo entender. As outras 3 até dá para achar alguma base. Eu sou do tipo pré-tribulacionista. Na minha opinião, a igreja é arrebatada e começa os 7 anos de grande tribulação, baseado em quê? Tem versículo que nos dá aqui. Veja só. Versículo 34 desse mesmo capítulo, Jesus fala assim, ó: tenham cuidado,
para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. E o 36. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus fala, orem, esteja atento para que você possa escapar de tudo isso. Não se embriague o seu coração, não esteja desatento, preocupado com as coisas dessa vida, com as coisas desse mundo. Aqui fala cheio de bebedeira, de ansiedade da vida, libertinagem, e aquele dia venha inesperadamente sobre você. Se é inesperadamente é porque você não estava esperando. E Jesus fala no 36 que nós podemos orar e pedir para escapar desse dia. Por isso eu creio que a igreja é arrebatada ou no início da grande tribulação ou no meio da grande tribulação, onde ainda não aconteceram as pragas. E é onde o número da besta não se tornou obrigatório para todo aquele que não tiver, não possa comprar e nem vender. Essa é o meu entendimento. Jesus fala ainda, esse é um capítulo muito importante a respeito do final dos tempos. Capítulo 21 de Lucas, você tem também Mateus 24, que fala também, é a mesma passagem agora na visão de Mateus. Mas aqui ainda em Lucas, você vê no versículo 25a, que eu já li, né? Grandes sinais no sol e na lua. O versículo 25b. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade. Aqui o 26. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Poderes do céu sendo abalados. O que é isso? Meteoros caindo, efeitos na lua, efeitos no sol, tempestades solares. Você sabia que uma tempestade solar, ela paralisa todos os satélites da Terra? Basta que o Sol emita aqui uma tempestade solar e as potências do céu aí, todos os satélites, as televisões, os telefones, todas as centrais elétricas do mundo vão parar de funcionar por uma tempestade solar apenas. Basta Deus dar um sopro no sol e vem uma tempestade solar para cá. E tudo vai entrar em colapso nessa terra. É muito frágil. Na verdade, a gente pensa que está tudo muito estável, que o mundo é muito grande, que as coisas são muito sustentáveis, muito sólidas. Na verdade, nós somos muito frágeis, somos altamente vulneráveis. Basta que um pequeno meteoro aí de 30, 40 quilômetros de diâmetro, que é quase nada, caia aqui na terra para extinguir, fazer uma extinção em massa gigantesca. E a Bíblia fala que as potências do céu serão abaladas. O apóstolo João viu lá no Apocalipse caindo pedras de fogo do céu. Nada mais do que meteoros. Estrelas cadentes a gente vê todo dia caindo. Aqui em São Paulo não, porque não tem céu nessa cidade. É poluição e chuva o tempo todo. Mas no interior, onde você tem céu, basta você olhar um pouquinho para o céu ali, com um pouco mais de tempo, você vê passando uma estrelinha cadente. É um meteoro pequeno que não consegue chegar ao chão. Ele se queima. São milhares desses por dia. Todos os dias, milhares. Mas basta que ele seja um pouco maior, que ele vence a atmosfera e cai aqui na terra e causa uma grande desgraça. E isso está previsto na palavra do Senhor. Mas Jesus fala para a igreja: igreja, esteja atenta, esteja vigilante, para que você possa estar preparada para esse dia e possa escapar dessas coisas. Não deixe, igreja, que a apostasia entre no seu coração. Não deixe que as coisas, as ansiedades dessa vida, que Jesus fala aqui, as bebedeiras, ansiedades, ele está falando, sabe, o envolvimento, é o trabalho, é o estudo, é o conquistar, porque a Bíblia fala que esse dia será como nos dias de Noé. O que eles faziam nos dias de Noé? Eles casavam. Eles construíam suas casas, davam-se em casamento, compravam, vendiam. Eles estavam vivendo a vida, apenas isso, vivendo a vida. E aquele dia do dilúvio veio inesperadamente sobre todo mundo, exceto para Noé e a sua família.
pois eles estavam dentro da arca, pois Deus o preparou para esse dia. E a igreja do Senhor estará preparada para esse dia também. Se você estiver com Jesus, você vai estar dentro da arca, protegido, e a Bíblia diz, assim como foi nos dias de Noé, é sobre o mundo e não sobre a igreja, porque a igreja vai estar guardada pelo Senhor. Você tem que olhar para todos os exemplos que você tem no Antigo Testamento, que eles são figuras, são sombras das coisas que vão acontecer agora, no tempo em que nós vivemos. Se você olhar para o tempo do Egito, em que o povo de Deus ficou ali naquela terra, quando vieram as 10 pragas do Egito, você vê que as pragas vieram sobre todos os egípcios, sobre Faraó, sobre todas as lideranças egípcias. Mas o povo de Deus ficou preservado na sua terra, numa área separada dentro do Egito, chamada terra de Gósen. Lá nessa terra não caíram as pragas. Isso para mim é uma figura da igreja. Enquanto as pragas caem sobre a terra, a igreja está guardada pelo Senhor, ceando com Ele, na grande ceia do Senhor. Versículo 29 diz assim: Ele lhes contou essa parábola. Observe a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Existem observações que nós podemos fazer. Na verdade, pronto nós temos que estar todo dia. Porque você pode morrer, é ou não é? Não precisa vir um apocalipse. Você tem um único pré-requisito para morrer, é estar vivo. Quem está morto não morre, mas quem está vivo morre. Então você pode morrer amanhã, hoje. Coração pode dar um ataque cardíaco agora, nesse momento fulminante. Pá! Foi para a glória. Tem que estar preparado. Mas, como pregadores, como aquele que fala a respeito das boas novas do Senhor, boas novas não é apenas Jesus morreu na cruz para te libertar dos pecados. Boas novas significa também Ele ressuscitou, foi para o céu e vai voltar para buscar a sua igreja. Isso é boas novas, a notícia é completa. A notícia é completa, Ele veio, morreu, ressuscitou, está no céu, mas vai voltar para buscar a sua noiva. Esteja preparado para esse dia. Ele falou, observe, quando você começa a ver florescendo, começa a ver brotando, você sabe que já está chegando o verão. No versículo 32 ele fala, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. O que quer dizer isso? A geração que verá o florescimento da figueira, a geração que verá o início da grande tribulação, essa geração verá o fim de todas as coisas, verá tudo acontecer. Não é esta geração que eu estou falando aqui, Jesus, estou falando para esta geração. Não, a geração que verá esses sinais acontecendo, e nós temos visto esses sinais, é na nossa geração que Jesus vai voltar. Eu creio que Jesus volta e muito breve. Se eu marcar data aqui, você vai me chamar de falso profeta. Mas está perto. O Senhor está muito perto. Se eu pudesse marcar uma data, eu diria que é esse ano. Tem alguns sinais muito fortes, mas não dá para marcar data. E onde é que está a igreja em tudo isso? Abre comigo a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 4. Conhecido texto que diz assim, no versículo 16. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Isso aqui fala do arrebatamento da igreja. Dada a ordem,
a voz do arcanjo e a trombeta de Deus soará. Calma aí, segura aí. Abre lá em 1 Coríntios 15. Versículo 50. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Dormir aqui é morrer, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som de qual? Da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ao som da última trombeta. Mas que trombeta é essa? Nos dois textos o apóstolo Paulo fala de uma trombeta. Alguns interpretam como sendo a 7ª trombeta do Apocalipse. E por isso colocam o arrebatamento no final da grande tribulação. Outros interpretam como sendo a trombeta de Deus desvinculada dessa 7ª trombeta. Porque o Apocalipse você encontra 3 séries de 7 coisas. Você tem os 7 selos, você tem as 7 trombetas e você tem as 7 taças da ira de Deus. Ao final de cada um desses 7, começa o outro 7. Então vão se abrindo 7 selos, que é muito grande para falar disso agora. Aí no 7º selo abre-se a trombeta, começa a tocar 7 trombetas. E na 7ª trombeta abrem-se as taças, começa a ser derramadas as taças da ira de Deus, onde vem grande tribulação sobre a terra. 1/3 do mar morre, 1/3 dos rios, o céu fica escuro, acontece pragas, pestes, vem demônios na forma de gafanhoto atormentar, as pessoas vão querer morrer. Por 5 meses e meio a morte vai ficar tirada da terra, as pessoas vão procurar a morte, não vão encontrar, as taças da ira de Deus serão derramadas. Essas são as 3 séries de 7 no Apocalipse, de forma bem superficial. Mas existe uma trombeta muito importante, que me parece que foi negligenciada pelos teólogos por muito tempo, e que nesses tempos ela tem sido revelada, nesses nossos últimos tempos. Deus não faz nada por acaso. Você pode dizer amém? Tudo que está na Bíblia tem um propósito. Tudo que Deus falou para Israel fazer tem um propósito. Deus não mandou eles comemorarem aquelas 7 grandes festas apenas para eles terem um momento de descanso e de festa. Cada festa tem uma simbologia, cada festa tem um cumprimento escatológico. São 7 grandes festas: Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Festa das Trombetas, Dia do Perdão, e Tabernáculos é a última. Dia do Perdão e Tabernáculos. Você tem essas 7 grandes festas. Dessas 7 grandes festas nós já identificamos o cumprimento de profecias em 4 delas. Jesus morreu na Páscoa. Esteve no sepulcro nos Pães Asmos, onde era tirado o fermento. Jesus não tinha pecado. Ressuscitou nas Primícias. E o Espírito Santo desceu na igreja no dia de Pentecostes. 4 festas já se cumpriram. Faltam 3 festas. A primeira, e é nessa ordem que eu estou falando. A primeira festa que falta se cumprir é a festa das trombetas. Essa festa ela é comemorada no mês 7 de Israel, no mês de Tisri, chamado mês de Tisri. Eles têm um calendário diferente do nosso. O calendário deles é lunar, o nosso é solar. E eles estão no ano 5777. Esse é o ano 5777. Nesse mês de setembro desse ano, no dia 1º de Tisri dele, que é o nosso dia 21 de setembro, começa o ano novo judaico. E a festa das trombetas começa no dia 22 e 23 de setembro desse ano. A Bíblia, a cultura judaica, ela dizia assim: a única festa que nós não sabemos o dia e nem a hora que ela começa é a festa das trombetas. Porque ela é uma festa baseada no aparecimento da lua nova. E eles não tinham essa precisão astronômica que nós temos hoje para saber até a hora que a lua vai aparecer e em que lugar.
Então eles tinham o costume de rabinos ficarem atentos, prestando atenção no céu. Quando eles viam a lua nova aparecendo, eles pegavam outra testemunha para ter certeza que não viu errado. E ali eles tocavam a trombeta. Tocavam 3 séries de 33 toques de trombeta. E ao som da última trombeta, o 100º toque, era um toque bem longo, iniciava-se a festa das trombetas. Uma festa que o dia e a hora ninguém sabe. Isso me faz lembrar de que Jesus disse que o dia e a hora que essas coisas vão acontecer, ninguém sabe. Ele poderia estar fazendo uma relação com a festa das trombetas. Para eles ficou muito claro isso. Para nós ficou velado por muito tempo. Talvez para um judeu convertido ao cristianismo fez sentido, mas para nós nunca tinha ouvido falar. Tenho ouvido agora, recentemente, sobre isso. A festa das trombetas é nesse ano, dia 22 e 23 de setembro. O apóstolo Paulo fala, ao som da última trombeta. Pode ser na festa das trombetas, nesse mesmo ano. Esteja preparado. Se não for esse ano, se for no ano que vem, se for daqui 10 anos, esteja preparado. Mas nós temos que estar atentos aos sinais. O Senhor está mostrando que Ele está muito próximo. Nós temos visto a apostasia, temos visto, e onde eu li sobre a apostasia, fala que o mistério da iniquidade já está atuando. Ele sempre esteve atuando, mas tem um que o detém. E Paulo falou para aquela igreja, quando ele foi visitar, ele falou, vocês sabem, porque eu já contei para vocês. Mas o Senhor não permitiu que ele deixasse mais claro para nós, porque há uma revelação por trás disso. Ele fala, há um que o detém, e enquanto esse um não for tirado, o anticristo não poderá dominar, não poderá reinar. Eu acredito que esse um é o Espírito Santo de Deus. É quando a igreja junto com o Espírito Santo é tirada da terra, e aí começa o período de grande tribulação, onde o anticristo agora tem toda a liberdade permitida por Deus, é claro, para poder reinar aqui na terra e se cumprir tudo o que está escrito na palavra do Senhor. Então você tem aí o cumprimento já de 4 festas e 3 faltam se cumprir. Então digamos que foi na festa das trombetas desse ano ou de algum ano que o Senhor volta para buscar a sua igreja. Passam-se o primeiro dia do ano, o segundo e o terceiro de Israel é a festa das trombetas. E aí você tem do dia 1 até o dia 10, o Yom Kippur, que é a festa do perdão, onde no 10º dia eles comemoram a festa do perdão, onde eles confessam pecados, onde eles pedem perdão, onde Deus traz restauração e perdão para Israel. Então se você pegar os 10 dias e tirar os primeiros 3, dia 1, 2 e 3, primeiro dia do ano, 2 dias de festa das trombetas, sobram 7 dias. 7 dias nós podemos levar para 7 anos de grande tribulação na terra, onde Deus estará atuando diretamente com Israel. Onde Deus vai agir com Israel, e no final desses 7 dias vem o dia do perdão, onde se cumpre então agora a festa do dia do perdão, onde Deus vem e restaura Israel. Onde Deus ali já cumpriu tudo que tinha no Apocalipse, os 144 mil foram selados, todas as pragas aconteceram, Israel vai ser destruída agora pelo inimigo, ela está cercada pelos exércitos do adversário, e aí o Senhor, o Messias volta. Eles reconhecem que Jesus é o Messias, aquele que eles mataram há 2000 anos atrás, rejeitam o anticristo, são perseguidos, quando eles vão ser destruídos, o Messias volta para eles e os perdoa. Manifesta-se, cumpre-se agora o dia do perdão, Yom Kippur, sobre Israel. E agora falta a 7ª festa, a última, a festa dos tabernáculos. O Senhor está aqui na terra, habitando conosco, tabernaculando conosco. E você tem o milênio agora, onde o Senhor reinará com a igreja durante 1000 anos aqui na terra, e assim as 7 festas de Israel são cumpridas, escatologicamente falando. Faz sentido? Amém? Eu não sou o dono da verdade, amém? Isso é uma interpretação. Você tem que sair daqui hoje só com o pensamento: Senhor, eu quero estar pronto hoje para o arrebatamento. Eu quero estar pronto hoje para morrer. Eu não quero ser um apóstata. Senhor, cuida da minha fé. A fé, irmãos, é como uma plantinha
Você tem que nutrir, você tem que cuidar. É muito frágil essa planta. Se a gente não cuidar dela, se você não alimentar a sua fé através do ouvir e ouvir a pregação de Cristo, por isso a importância de você se aprofundar na palavra do Senhor, de você ler as Escrituras, não apenas ler como uma obrigação, hoje eu vou ler 3 capítulos porque eu tenho que ler 3 capítulos. Não, leia como eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso me aprofundar mais, eu preciso conhecer mais desse Senhor, eu preciso entender o que Ele quer de mim, o que Ele fez para mim, eu preciso entender mais. Isso vai nutrir a sua fé. E você não estará sujeito àquele texto que eu acabei de ler, de estar envolvido com as ansiedades da vida, com as bebedeiras, a embriaguez, com as coisas dessa vida. Você vai estar no mundo, mas não vai fazer parte mais do mundo. Amém? Nutra a sua fé, em nome de Jesus. E para finalizar, abre lá em Apocalipse, no capítulo 12. Espero que você não me rejeite depois dessa palavra. Eu não sou astrólogo. Amém? Astrologia é pecado. Agora, quem criou as estrelas? Deus. Quem disse que haverá sinais no céu? Deus. No sol, na lua e nas estrelas. Foi Deus. Nós tivemos diversas luas, 4 luas de sangue já, em poucos tempos aqui. Isso é um sinal no céu. Lua de sangue é um eclipse que ela fica vermelha. É chamado lua de sangue. Nós tivemos muitos sinais no céu. E olhando para a astronomia e não para a astrologia. A astrologia é consultar os astros para dizer você é de Gêmeos, de Câncer, de Virgem, de Capricórnio, de Leão. Isso é pecado. Isso é determinar futuro, personalidade por causa do dia que você nasceu. Astrologia, os 12 signos do zodíaco. Eles pegaram as estrelas, fizeram desenhos no céu e aí determinaram o nome de cada constelação daquela e atribuíram 12 delas para signos. Isso é pecado. Isso é consultar os astros para prognosticar. Isso é pecado. Porém, quem criou as constelações, quem criou todas as coisas foi Deus. E Ele disse, haverá sinais no céu. E não tem só 12 não, viu? Tem muito mais. O céu ele tem diversas outras constelações e elas estão todas nomeadas hoje apenas para facilitar a identificação delas no céu. Aqui no Brasil você tem o Cruzeiro do Sul, não tem? Então ele te serve como uma orientação, até quando não tinha recursos de GPS e tudo mais. Orienta-se pela estrela polar, orienta-se pelo Cruzeiro do Sul. Então você sabe para que lado você está indo através desse tipo de orientação astronômica. E a Bíblia fala em Apocalipse 12 sobre sinal no céu também. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, vestida e com uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Até aqui. Você tem aqui diversas figuras. Você tem aqui uma mulher, você tem um dragão, você tem uma criança que nasce, um filho. A mulher, ela tem algumas características. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça.
praticamente todas as linhas teológicas identificam essa mulher como sendo Israel. Então você tem aqui a figura de Israel, as 12 estrelas na sua cabeça, simbolizando as 12 tribos de Israel. E você tem sinais aqui nessa mulher, já vamos falar deles. Ela estava grávida, gritava de dor. Você tem aqui também outro sinal no céu, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Você vê aqui um poder. Esse dragão vermelho, a antiga serpente, o dragão, a antiga serpente, o anticristo, o governo mundial. Você tem em Israel uma figura coletiva, a mulher como uma figura coletiva, o país de Israel. Você tem o dragão como uma figura coletiva, o poder mundial governado pelo anticristo. E você tem agora um filho, que ele nasce dessa mulher, e diante do filho estava o dragão para o devorar. Mas a Bíblia diz que seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Deus não permite que o dragão trague o filho dessa mulher que está para nascer e o arrebata para o seu trono. Se a mulher é uma figura coletiva, o dragão é uma figura coletiva, muito provavelmente esse filho é uma figura coletiva. Você vê aqui que ele fala que ele vai governar com cetro de ferro. Ele governará todas as nações com cetro de ferro. Apocalipse capítulo 2, você vê que aquele que perseverar até o fim, Deus lhe dará um cetro de ferro na mão para governar as nações. Deus também faz essa figura à igreja, dando a ela um cetro de ferro. Então você pode associar esse filho também como sendo a igreja do Senhor, que será arrebatada para Deus, para não ser tragada pelo dragão, a antiga serpente. Entende a revelação? Agora, olhando para o céu, preste atenção nesse detalhe, por isso que eu falei da astronomia e não da astrologia. Você tem constelações nomeadas no céu. Se nós olharmos para o céu, porque aqui fala, houve um sinal extraordinário no céu. Se nós olharmos para o céu, o nome das constelações, a única que tem nome de mulher é a constelação de Virgem. Você tem a constelação de Virgem lá no céu. Na frente, imagina aqui, Virgem. Aqui na frente, em cima da cabeça de Virgem, você tem a constelação de Leão. A constelação de Leão, ela tem 9 estrelas, que ligando os pontinhos, um cara muito criativo diz que aquilo ali parece um leão. E a de Virgem, ele ligou os pontinhos e falou que ela parece uma mulher, uma virgem. Mas enfim, está servindo aqui para a gente olhar para o céu. Sinal no céu, Virgem, e na sua cabeça 9 estrelas. Só que aqui fala que são 12 estrelas. 12 luminares no céu. Existe o movimento natural dos planetas em torno do Sol. E esse ano, no dia 22 e 23 de setembro, Marte, Vênus e Mercúrio estarão exatamente na constelação de Leão, formando agora, junto com as 9 estrelas, mais 3 estrelas, você tem 12 estrelas, que claro são planetas, mas sempre se falou estrelas, sobre a cabeça da mulher, da Virgem. Calma que tem mais. Na frente, nos pés da constelação de Virgem, Leão, Virgem, e aqui essa nem está no zodíaco. Você tem a constelação da serpente. Ela tem a cabeça e a cauda. Bem nas pernas da mulher, na frente das pernas, aonde ela dá a luz, você tem ali uma serpente. Parece que esperando assim, ó, desse jeito, esperando para pegar o que vai nascer dela. Agora tem mais. O movimento dos planetas, como eu falei, nós temos o maior planeta do sistema solar, que é o planeta Júpiter. Ele tem o seu movimento em torno do Sol, e por 41 semanas, no seu movimento retrógrado, ele fica indo e voltando no céu. Planeta na palavra original, planeta significa vagabundo, a palavra planeta. Porque as estrelas ficam quietinhas no céu, e os planetas ficam se movimentando assim, parece que estão bêbados, para lá e para cá. Porque o movimento da Terra combinado com deles dá um movimento chamado movimento retrógrado. Então eles ficam indo e voltando. Por 41 semanas, que é o tempo mais ou menos da gestação de uma criança, o planeta Júpiter está no ventre da Virgem.
no ventre da constelação de Virgem, e no dia 23 de setembro, ele sai pelas suas pernas em direção à serpente que está nos seus pés. Muito semelhante com o que nós lemos aqui. Uma mulher, tem mais, a mulher vestida do sol. O sol está exatamente sobre a mulher e a lua nesse dia vai estar nos seus pés. Então a lua vai estar aqui, o sol vai estar aqui, 12 estrelas na cabeça, Júpiter saindo do seu ventre e a serpente na frente das suas pernas, esperando a criança nascer para a tragar. Mas o Senhor a arrebatará para junto de si e o dragão não vai conseguir pegar. Então, irmãos, eu não estou marcando data, eu estou apenas falando dos sinais. A Bíblia falou para a gente ficar atento aos sinais que nós vemos no céu. Haverá sinais no céu, no sol, na lua e nas estrelas. Então esteja preparado. Jesus pode voltar. Esse ano, esse mês, esse dia, pode voltar a qualquer momento. Amém? Você está pronto? Se você não estiver pronto, hoje é o dia que o Senhor está falando contigo. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel. Você vê, se você quiser um pouco mais de convicção, leia o livro de Sofonias. São só 3 capítulos. Leia os 3 capítulos de Sofonias. Esteja bem atento para você não participar daquilo que Sofonias fala. Ele fala 15 ou 16 vezes a respeito do dia do Senhor nesses 3 capítulos. O dia do Senhor será um dia de trevas, de angústia, de tristeza, de perseguição. Se hoje com o Espírito Santo aqui, habitando entre nós, com a igreja instituída, está difícil, imagina sem o Espírito Santo, sem a igreja, você sozinho ter que passar pelos 7 anos de grande tribulação. É melhor ser arrebatado. É melhor estar com o Senhor lá no grande banquete, nas bodas do Cordeiro, do que estar aqui sofrendo com o anticristo. Amém, igreja? Essa é a palavra do Senhor para nós. Não quis me aprofundar mais, porque senão fica difícil. Mas eu não tinha como deixar de falar para vocês que o dia do Senhor está muito perto. Prepara-te para se encontrar com o teu Deus. Não deixe a apostasia esfriar o teu coração. O mundo, ele está posto no maligno, e o que o diabo quer não é o mundo, porque o mundo já é dele. Ele quer tirar de dentro da igreja aqueles que são do Senhor. Esteja pronto, igreja. Não se deixe envolver com as imoralidades desse tempo. Não se deixe envolver com as idolatrias, com as ansiedades dessa vida. Tudo isso tira o seu foco e você não enxerga os sinais que são tão claros e evidentes diante de nós. O Senhor está voltando. Feche os seus olhos. Pai Santo, em nome de Jesus, nós, Pai, nos colocamos diante de Ti. Ó Deus Santo, que o Senhor venha trabalhar em cada coração. Aquele que está desapercebido, que está vivendo a vida, como diz lá em Sofonias, são complacentes, dizendo que o Senhor não fará nem bem e nem mal. Nós sabemos, Pai, que tudo que o Senhor escreveu se cumprirá, tem se cumprido, já se cumpriu em Israel, tem se cumprido, Senhor, na restauração desse povo, tem se cumprido, Senhor, nas profecias. Senhor, abre, Pai, o entendimento através do Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Convence, Pai, aquele que está frio nesse momento, que está morno, que está levando a vida de qualquer maneira. Senhor, traz uma nova motivação, o entendimento, Pai, de que essa vida é passageira, de que essas coisas são vãs, que tudo isso é vaidade, Senhor, e que o que importa é estarmos contigo na glória naquele grande dia, Pai. Abre, Pai, o entendimento dessa pessoa, dessas pessoas que estão, Senhor, até dentro da igreja, mas estão fora do céu, Pai. Que em nome de Jesus, hoje seja o dia que o seu coração seja incluído, que a teu nome seja incluído no livro da vida. Hoje seja o dia em que você dê um basta para as coisas desse mundo e espere o teu Senhor, como aquelas virgens prudentes, com a sua lâmpada cheia de azeite, queimando com luz, cheia de azeite, esperando a chamada do seu noivo, porque ele virá, e só aqueles que estiverem preparados serão levados. Senhor, que essa palavra, Pai,